Salve Maria, mais um estudo aqui. Pastor Júnior Trovão fala das idolatria e os católicos, né? Aqui é um canal de um pastor que defende essa tese também, né? Olha só, vamos lá. Pastor Júnior Trovão, eu peguei lá um pedacinho falando sobre a idolatria, né? Ele navega dentro da Bíblia, ele fala que verdadeiramente traduziu aí tanto a nossa Bíblia católica quanto a nossa Bíblia cristã. Se você está inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha, ativa aquele sininho abençoado lá para você receber novas notificações e bora pro instaurada em todo. Vou dar uma resposta, seus irmãos. Viu como esses protestantismos eles são unidos com uma coisa só, para perseguir a igreja. Tem diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante. A Bíblia católica foi João Ferreira de Almeida que compilou e organizou, a mando do Papa Damas I, lá em 300 no século 3 ali, 382, catou todos os escritos de Efésios, de Coríntios, de Filipenses, aos Timóteos, aos Gálatas, e organizou. São Jerônimo, olha só, teve autoridade do pastor universal, que é o Papa. João Ferreira de Almeida, ele traduziu a Bíblia por sua própria conta, que era padre da igreja, se eu não me engano, holandesa, da igreja reformada, simplesmente não vem do fundamento dos apóstolos, se apartou. Você vai acreditar em contradição? Escrita por um homem, por um padre da igreja holandesa reformada, que não tem o fundamento dos apóstolos, que se apartou da tradição do magistério, ou da igreja que vem do magistério, compilado por São Jerônimo. Mas interessante a diferença de São Jerônimo para João Ferreira de Almeida. São Jerônimo ele é sucessor dos apóstolos. Eles seguiram o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Olha só que interessante. João Ferreira de Almeida, ele se apartou desse fundamento e traduziu a Bíblia por sua própria conta. Olha a diferença. Certo, irmão? As camadas da sociedade, quantas pessoas hoje enganadas pelas trevas estão hoje se dobrando a uma estátua, quantas pessoas hoje enganadas pelas trevas estão adorando hoje algo de barro, quantas pessoas enganadas pelas trevas estão se curvando a algo que não tem vida. Aí você olha para o pastor Trovão e diz assim: eu até gosto da igreja evangélica, eu até gosto dos louvores da igreja evangélica, mas quando fala da minha santa, quando fala do meu santo, aí me dá vontade de ir embora, porque é uma afronta. Ei, se tiver algum católico aqui, eu peço a você que vá na sua casa. Você está entendendo a pregação? Católico que tá café abalado, católico que fez essas coxas, vão dar crédito para esse tipo de pregação. Mas católico que conhece a tradição, que conhece a doutrina, que ama a igreja, jamais vai fazer o que no culto protestante. Nós sabemos sim de uma imagem. E a imagem de um ídolo. Mas vamos lá, ele vai mostrar na Bíblia católica que nós somos adorador de imagem. Pegue a sua Bíblia e traga para mim, que eu vou pregar para você na sua Bíblia. Porque na sua Bíblia está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, e não se curvarás a ela para o adorar, porque eu sou o Senhor teu Deus, e só a mim prestarás culto. Olha para cá, sabe esta Bíblia que o pastor Trovão está segurando agora? Quem traduziu a Bíblia que o pastor Trovão está na mão não foi um pastor evangélico. Quem traduziu a Bíblia que o pastor está na mão
não foi uma missionária. Quem traduziu a Bíblia que o pastor Júlio Trovão está usando foi João Ferreira de Almeida. Foi um padre que traduziu a Bíblia que eu tenho na mão. A diferença da minha Bíblia para a Bíblia católica é que são 7 livros a mais chamados de apócrifos. Esses livros foram confeccionados no período interbíblico, no que tange a divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento, aonde Deus fica cerca de 400 anos sem dar uma palavra para o povo. Aí houve a revolta dos Macabeus. Aí esses... Isso aí já é mentira. A profecia durar até João Batista. Isso aqui é essa reforma protestante que inventa isso aqui. As profecias duraram até João Batista. Aqui ele já faz uma salada. Uma hora ele está falando das imagens, Êxodo 20, versículo 4. Agora está falando da revolta do Macabeu. Já está fazendo toda aquela salada, aquela confusão. É João Ferreira de Almeida? Sim, ele era padre. Mas ele não traduziu a Bíblia Católica. Quem traduziu a Bíblia Católica, pastor, que não entende nada da tradição, não entende nada do magistério da igreja, foi São Jerônimo, a mando do Papa Damaso, lá no século III. E as suas Bíblias foi João Ferreira de Almeida que traduziu. Ele, sim, ele era padre, mas não da Igreja Católica, mas não do fundamento dos apóstolos, da Igreja holandesa reformada, se eu não estou enganado. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, agora você vê a diferença e a dimensão. Os protestantes tiraram os 7 livros. Por quê? Esses 7 livros quem tirou foi os judeus. Por quê? Esses 7 livros que os judeus tirou aponta a pessoa de Cristo. Mostra quem é Cristo. Para os judeus não acreditar em Cristo, eles tiraram esses livros. Porque tem as profecias da vinda de Cristo. Isso. E os protestantes catou essa Bíblia compilada pelos judeus e traduziu. Que tem faltando 7 livros. Já a Igreja Católica segue todo o cano bíblico corretamente, colocando 7 livros, que diz que é inspirado sim. O apóstolo Paulo fala que, segundo Tessalonicenses 3,16, a escritura é inspirada sim. Toda a escritura. Aqui é uma confusão protestante. Essa confusão aí, já o Rodrigo Silva já tenta refutar o padre Paulo Ricardo, é aquela salada, cara. Católica acreditamos na Bíblia completa. Nós temos a Bíblia completa, traduzida pelo membro da igreja, que tem o fundamento dos apóstolos e o pastoreio do Papa Damaso. João Ferreira de Almeida, não. Ele traduziu por sua própria conta. Interessante. Martinho Lutero também traduziu a sua Bíblia para o alemão. Tanto que ele queria tirar a carta de Tiago. Fala que a carta de Tiago é a carta de palha. Que fé sem obra é morta. Você está entendendo? Mas o nosso foco é idolatria católica. E ele está falando isso. Ele está nos acusando que nós adoramos imagem. Nós somos idólatras. Êxodo 20 está falando. Não terá outro. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outro Deus diante de minha face. Ele usa o 4. Por quê? O 4 ele vai fazer o quê? A sua manobra, a sua malícia. Como todos os protestantes pastor têm. Para falar que aquela santinha que você comprou na Aparecida é um ídolo. Aquela santinha que você tem lá no seu quarto é uma imagem de um ídolo. É uma deusa, é um deus pagão. A Bíblia está proibindo. Vou provar na sua Bíblia que vocês estão errados. Eu vou provar na sua Bíblia, na Bíblia católica que você está falando, que foi João Ferreira de Almeida que compilou e organizou. Totalmente uma farsa. Vou provar na Bíblia que você é um falso profeta. O que impressiona só na sua pregação é a sua voz. Só isso. Vamos lá. O que Deus está proibindo? Que tipo de imagem que Deus está proibindo? Vamos ali primeiro em Deuteronômio? Pega na sua Bíblia aí. Não se faz doutrina em um versículo só. Tem que ler todo o versículo. O povo entendeu o que Deus está proibindo. O povo entendeu o que a Escritura quer ensinar. Deuteronômio 7, 1. Aqui você vai, ali tem 7 nações que têm seus deuses. E Deus fala para
esse povo que tem aliança não se contaminar, não se ajuntar com esse povo pagão. E nem dar seus filhos em casamento às filhas deles, para não se corromper, para não se perder, para não começar a adorar seus ídolos, seus deuses. Olha só. É isso que a Bíblia está proibindo. Imagem via sacra, Êxodo 25, 18, Deus manda fazer. Tanto que o Josué prostra diante dessa arca da aliança, que tem 2 querubins, que tem 2 imagens. Josué 7, 6. Interessante. Deuteronômio 7, 1. Quando o Senhor, teu Deus, que tiver introduzido na terra que vai possuir, tiver despojado em teu favor muitas nações, os heteus, os jerezeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os vizeus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas que tu. Quando o Senhor, teu Deus, as tiveres entregado, e tu as tiveres vencido, então as voltarás ao interdito. Não fará pacto algum com elas, nem a tratará com misericórdia. Não construirá com eles matrimônios. Não dará sua filha em seus filhos. E não tomará de sua filha para teus filhos, pois elas afastaria do Senhor, o teu filho, que serviria outros deuses. Olha só que interessante. Do povo pagão. Do povo de Deus, que tem aliança, ela tem imagem, que não é Deus, que é um ícone que vai te levar a Deus, que representa, que mostra aliança. Júnior Trovão. Aquela imagem que você falou, quando eu vou lá comprar na Aparecida, tem consagração sacerdotal. Não é uma imagem de um Deus, imagem de Nossa Senhora. Interessante? Mãe de Deus. Um ícone que aponta para Deus. Quando o sacerdote coloca a sua mão para ungir, não é mais simplesmente um gesso, é a imagem via sacra. Interessante. Porque isso que a Arca da Aliança a arca foi consagrada. Os querubins e a arca. José prostrou diante da arca, José estava adorando os querubins. Então, se fosse Deus, que Deus estava proibindo, Deus tinha... A Arca da Aliança não ia ter 2 querubins, ia ter 2 deuses, 2 animais. 2 imagens do povo pagão. Isso que é um Deus, isso que é um ídolo. Mas Deus mandou Moisés fazer e colocar 2 querubins. Façamos homem a nossa imagem e semelhança. Os querubins são semelhança. 2 figuras humanas. 2 homens, 2 varão, 2 servos. Interessante. Mas vamos lá. Pois ela afastaria do Senhor teus filhos, que serviria a outros deuses. A cólera do Senhor se inflamaria contra eles e não vos destruiria prontamente. Mas eis como procederei a seus respeito. Destruirei seus altares, quebrarei suas estrelas, cortarei a seara de madeira e queimarei suas imagens de escultura, de deuses. É isso aí que esses pastores... Porque o Velho Testamento é um livro muito imenso, grande. Se você for estudar Êxodo, Deus vai deixar traço para saber que ele está proibindo. Se você for estudar, depois de Êxodo vem Levítico, fala também. Depois de Levítico, Números, fala também. Números 21, 8, 9, Deus manda Moisés fazer aquela serpente. Quando o povo olhava, contemplava aquela serpente, o povo era curado. É uma imagem de 2 deuses do povo pagão? Não. O que o texto está falando aqui, esses pastores aí, é tudo malicioso, cara. Eles não querem que você se salve. Eles querem que você fique preso nessas pregações deles. Nesses ensinamentos totalmente provocante, distorcido, prostituído, maquiado e falso. É tática do falso profeta, Mateus 24, 11, para seduzir os escolhidos. Quem são os escolhidos? Apocalipse 12, 17? Aquele que guarda a descendência da mulher que guarda os mandamentos, que está na igreja. Sob ti, Pedro, edificarei minha igreja. Tanto que, se fosse um ídolo que Deus tivesse proibido, o próprio Cristo passeava no templo do rei Salomão cheio de imagens e escultura. João 10, 22, 23. Aqui, ó. Olha o texto que ele distorce, ó.
Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima, no céu ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos e dos milhares, daquele que me odeia. Sou um Deus zeloso. Agora, é um texto 3 que é mandamento. O que Deus está proibindo? Que você não pode se prostrar. O que Deus está proibindo? Fazer uma imagem. Deus vai mostrar o que você está proibindo que não pode adorar. Aqui, ó, Êxodo 20, versículo 3, no trovão. Vou provar na Bíblia que você está errado, que você é mais um mentiroso. Você, Cila Malafaia, Rodrigo Silva, reverendo Caio Fábio, reverendo Augusto Nicodemos, esses pastores adventistas, pastor Ailton, pastor Rodrigo Mocelin, usa todos esses versículos. Olha só. Não terá outros deuses diante de minha face. Deuses. Para quê? Deuses de quê? Não fará escultura para ti. Ó, não farás para ti escultura. Fez escultura do quê? De deuses. Nem figuras alguma do que está em cima no céu ou embaixo sobre a terra. E a terra, ou embaixo da terra, e sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Do quê? De imagem de quê? De deuses. No céu, na terra e debaixo da terra. Na terra, ou no céu tem o quê? Imagem de pássaros. Ou sol. Imagem da lua, ou etc. Na terra, imagem de homens. Semelhante a Deus. Homens que querem ser Deus. Imagem de Deus. Por exemplo, cabeça de homem, corpo de peixe. Dagom ali, tempo Dagom, tinha um Deus ali, o filisteu catou a arca da aliança e levou para o seu templo Dagom. O templo do Deus ali em Samuel 5 ali, 1 Samuel 5, do 1 e 10, ali você vai entender. Ou então, 1 Reis 11 ali, o rei Salomão se contamina. Casa com a mulher egípcia ali, tem aquela prática lá de deuses pagão, as mulheres do rei Salomão, toda prática de deuses pagão, e Salomão começa a prestar culto. Abandonou a aliança, abandonou a arca da aliança, que tem 2 querubins, um que aponta a Deus, que te leva a Deus. Olha só. Não te prostrará diante delas de quem? De deuses. Êxodo 23. Teu Deus, um Deus, prostrará, não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Diante de quem? Não terá outros deuses diante de minha face. Não prostrará diante das imagens de deuses. Semelhante ao céu, semelhante na terra e semelhante debaixo da terra. Para prestar culto de adoração. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, daquele que me odeia. Agora vamos ali, Josué. Só com esses versículos aqui você refuta qualquer pastor aí que tiver. Esses pastores que ficam gritando nas praças, tá na Bíblia. Esses pastores famosos, esses pastores teólogos, esses pastores doutor. Você refuta ele só na Bíblia. Por quê? É doutrina do alto. Que vem da igreja. Confiado à igreja. Que interessante. Quer que eu vou bater um falso profeta? Com a palavra. Com a tradição e o magistério. Olha só. Josué 7. Josué rasgou suas vestes e postou-se com a face por terra. Até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó nas suas cabeças. Olha só que interessante. Muito diferente. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Não prostrará. Olha José prostrando diante da imagem via sacra. Está adorando a imagem via sacra? Está adorando o querubim? Não. Porque a imagem via sacra, pastor, você nunca vai entender isso, porque você se apartou da igreja. Você acredita o que você prega, o que você lê, não o que a igreja ensina. Aqui, Josué adorava a Deus através do ornamento sagrado. Salmo 95, 9. Algumas bíblias já destruiu esse versículo. Adulterou.
né? Por quê? Para tirar o foco da Arca da Aliança. Os querubins. Por que Josué ia ser um prostou ali dentro da arca? Porque a presença da arca te leva a adorar a Deus, cara. Porque dentro da arca tem a palavra Cristo. Em cima da arca tem anjos. Ali, Êxodo 20, ali, Êxodo 3, ali, do 3, aparece quem é Moisés? O anjo naquela sarça. Em Lucas 1, 28, o anjo dá uma saudação de rainha Nossa Senhora. Que interessante. Adorando a Deus através dos ornamentos sagrados. Se Deus proibisse imagem, o próprio idólatra é Deus. Que Deus disse aqui, ó, em Gênesis. Eu acho que você não leu isso aqui na Bíblia, né? Aqui, ó. Gênesis 1, 26. Então, Deus disse, ó, façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Ó, semelhança de Deus, semelhança de Cristo. Quem está ali? Façamos um homem a nossa imagem. A Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Por isso que a Arca da Aliança era ungida com óleo ungido, que é o Espírito Santo. A Arca da Aliança está o Filho. E a Arca da Aliança está a presença do Pai. Falando com Moisés no meio dos dois querubins, das duas imagens via sacra. Êxodo 25, 18, Êxodo 25, 22. E num tabernáculo, a cortina, Júnior Trovão, vou te dar uma aula de Bíblia. Tinha querubins artisticamente desenhado, bordado. Primeiro, Ezequiel. Vamos distorcer logo essas pregações desses pastores. Pode mandar para eles aí, eu tô um pouco me lixando para esses caras. Eu quero pregar a palavra, o evangelho, a Bíblia, defender a igreja. Ezequiel 41, ó. Se Deus proibisse imagem via saca, cara. Ezequiel 8, do 5 ali, tiraram as imagens via saca, colocaram a imagem de animal ali. E viraram as costas para o altar, que era a Arca da Aliança, e começaram a adorar Deus Sol. O Mitra, né? Olha a diferença. Você está entendendo? Ó, 41, 17, ó. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro e por fora. Tudo estava coberto de figuras. Que figuras são essas, Júnior Trovão? É ídolo. Figuras de querubins. Hoje a Igreja Católica ela tem figuras, tem imagem do quê? Tem de querubins também e tem de servos também. Se você for catar em 1 Reis, ali 7, 25, ali tinha imagem de 12 bois. Se você for catar mais de 1 Reis 7, 29, tinha imagem de bois, de leão, porque Cristo é o leão, ele é da tribo de Leão de Judá. Imagem de querubins. O que Deus está proibindo, meu querido? É ídolo. Ídolo do povo pagão. Deuteronômio 7, do 5 ali em diante. Que tem imagem de escultura de ídolo, de Deus. Vamos lá. Querubins e palmas. Ezequiel 41, 18. Eu nunca vi um protestante pregando isso aqui. E quando ele pregar, ele vai distorcer, cara. Aqui, sabe por que isso aqui está aqui? Isso aqui é a prefiguração da Igreja Católica. Palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana. Deu um lá, ó. Figura humana. Os dois querubins eram figura humana. Interessante. É um Deus semelhante na terra? Não. É homem, figura humana. Servos. Ele está proibindo a figura humana de ídolo. Figura humana de servos, ele manda fazer. Interessante. Olha só a revelação, cara. Uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, em uma face de leão voltada para outra palmeiras, do outro lado, esculpidas em relevo, em toda a volta do templo, Júnior Trovão. Sila Malafaia, Rodrigo Silva, Augusto Nicodemos, Pastor Rodrigo Mocelin, Pastor
Reverendo Caio Fábio, pastor Paulo Júnior, Sila Malafaia. Esses pastores que perseguem a igreja por causa das imagens. 20, Ezequiel 41, 20, ó. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins. Querubins são o quê, pastor? Figuras desenhadas, imagens desenhadas no altar, no tabernáculo. Palmeiras, assim como nas paredes do templo. Querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. Agora você cata aqui, ó, 23, ó. Aqui, ó, 22 tem altura ali, 3 curvados. É grande nos querubins, cara. Ó, Ezequiel 41, 23 até o 25. É do povo pagão? É a imagem do povo pagão? É a imagem de deuses, de ídolos. Interessante. O povo prestava um culto de adoração a Deus através da Arca da Aliança ali, no Debi. E um culto de honra aos anjos. Sem perceber ainda. Interessante, ó. O templo, Josué passou diante da Arca da Aliança, adorou a Deus através dos ornamentos em espírito e verdade, prestou um culto de honra aos querubins, porque dentro da Arca da Aliança está o próprio Cristo, o próprio Deus, e o Espírito Santo sobre a Arca da Aliança com o som do ungido. Então não tem onde fugir, cara. Aqui, ó. O templo e o Santo dos Santos tinha cada uma porta, e cada porta era de 2 batentes, que tinha 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes, olha só, Ezequiel 41, 25. Acho que não leu nesse Bíblia, na Bíblia. Acho que na Bíblia não tem essa Bíblia que João Ferreira de Almeida compilou e organizou e fez a sua própria conta. Que traduziu, que João Ferreira de Almeida revisada, corrigida. Tem várias traduções, cara. Por quê? Para colocar as suas doutrinas. Para poder atacar a igreja. Ó, 25. Assim como nas paredes, querubins e palmeiras em figuras nas portas do templo, na fachada do vestíbulo e no exterior havia anteparos de moldura. Engraçado, ainda esses pastores aí do canal, não tem nada contra você e seu canal, pastor. Fica apoiando um herege desse, cara. Cara, vai pregar a palavra. Vai pregar salvação, cara. Já que vocês não gostam da igreja católica, tem essa graça de pregar a salvação. Aquele que não é contra mim é a favor. Se você você tá pregando, não tá indo contra a igreja, você tem 100% de ser salvo, cara. Mas se você tá pregando contra a igreja, denegrindo a igreja, é contra a igreja. Se espalha, meu filho. Por isso que o protestantismo se espalhou, porque é contra a igreja. Você tá entendendo? Você quer pregar? Prega, cara. Anuncia a salvação, anuncia o reino de Deus. Para de apoiar esses pastores aí. Esses pastores eles só querem saber de dinheiro, cara. Pode perceber que ele é deputado lá. Ele estava sendo candidatado para ser deputado, cara. E se um cara desse ganha, ele não precisa mais trabalhar, cara. Sabe quanto que é um pagamento, um salário de um deputado? Eu acho que da última vez que eu pesquei era 34 mil, cara. E fora os benefícios. A gente já chegou lá com quase 40, 50 mil, eu acho já. Então, o que Jesus falou para o jovem rico? Mateus 19 ali, 16 em diante. Doa tudo aos pobres, vende tudo e doa aos pobres e vem e me segue. Olha o verdadeiro evangelho genuinamente sendo pregado para você. Então, pare de defender. Prega a salvação, prega Jesus Cristo, prega conversão, penitência. Está pregando contra a igreja, cara. Está blasfemando contra o Espírito Santo, cara. A igreja é a esposa do Senhor e o Espírito Santo está assistindo essa igreja até a consumação, cara. Mateus 28, 20. Por quê? Fomos batizados num só Espírito. É só. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Que são essas igrejas. Aqui, ó.
E não tem como você refutar a igreja, porque a doutrina da igreja ela é a doutrina reta. Não é doutrina de homens, não é doutrina de pastores, não é doutrina de João do Trovão, não é doutrina de Edir Macedo, não é doutrina de Caio Fábio, não é doutrina de Reverendo Augusto Nicodemo, não é doutrina Rodrigo Mocelin, não é doutrina de Rodrigo Silva, não é doutrina de Agênio Duque, não é doutrina de Cira Malafaia, não é doutrina de Edir Macedo, não é doutrina do Valdomiro Santiago, não é doutrina, etc, 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 cara. É doutrina do alto, cara. Você quer combater a doutrina do alto com a palavra, e a palavra, a Bíblia defende a igreja, cara. Não tem como, cara. Você quer refutar a igreja com a própria Bíblia da igreja, cara? É uma loucura, cara. Então prega o Jesus Cristo, prega a salvação, cara. Que interessante. Serve para mim também. Aqui, ó, Coríntios, ó. 12, ó. Porque como o corpo é um todo, ó, com muitos membros. Quem são membros desse corpo? Os apóstolos. Por isso que é fundamento dos apóstolos e profeta. Porque eles são profetas, são doutores, interpretam todos os dons de língua, Atos Apóstolos. Não, 1 Coríntios 12, 28, até em diante. Que interessante, ó. Com muitos membros. E todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo, ó. Um só corpo. Os membros são muitos. Por isso que as comunidades de Filipos, a comunidade de Tessalonicense, as comunidades de Timóteo, as comunidades de Coríntios, a Efésios, a Gálatas, são comunidade membro com esse corpo místico, a esposa de Cristo, que tem o Espírito Santo. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Por isso que lá Mateus 7, 21, nem todo mundo tomou no nome dele, Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, se eu fiz milagres, fiz prodígios, não te conheço, porque você não está seguindo, você está pregando contra a minha igreja, contra a minha esposa, falando mal da minha esposa, falando mal dos santos, dos habitantes do céu, que morreram dando a vida pela igreja, morreram dando a vida por essa palavra que você tem aqui, ó, foi escrita com sangue, cara. Aqui, ó, 13, ó, serve para você, ó. A Batista prega uma coisa, a Anglicana prega outra coisa, a Metodista acredita em outra coisa, o Triangular acredita em outra coisa, os Pentecostal acreditam em outra coisa, os Neopentecostal acreditam em outra coisa, os Luteranos acreditam numa coisa, os Calvinistas acreditam em outra coisa, cara. Qual foi a primeira igreja, cara? A primeira igreja protestante ali foi a de Martinho Lutero e acabou, cara. Já tinha igreja, já tinha doutrina, já tinha palavra. Não, João Serrano nem sonhava em traduzir a Bíblia ainda, cara. Ó, pra você ver, cara. Aqui, ó. Em um só Espírito. Um só Espírito, ó. Fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, ó. Um só Espírito. Atos Apóstolos 2 ali, ó. Fomos batizados em um só Espírito. Por isso tem pessoas de várias nações que entendem isso para o matéria. Por quê? Para ter um só corpo. Interessante. Judeus, ou grego, escravo, ou livre. Todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Por que judeus? Porque alguns judeus se converteram nessa igreja. Receberam a graça de ser batizado pelo mesmo Espírito que foi batizado os apóstolos. A mundial não tem esse Espírito. A Assembleia não tem esse Espírito. A Anglicana não tem esse Espírito. A Metodista não tem Espírito. Não tem esse Espírito. A Assembleia não tem esse Espírito. A congregação cristã não tem esse Espírito. A introdução da graça não tem esse Espírito. Esse batismo. Porque não são corpo e membros da igreja, cara. São membros amputados da cabeça. E principalmente do corpo. Simples entender isso. E refutar esses pastores é a coisa mais fácil hoje em dia, cara. Por quê? Quem estuda, quem tem conhecimento, começa a entender a manobra protestante. É toda a mesma linguagem, porque é fundamento de homens, é doutrina de homens. A doutrina da igreja ela não está limitada. É a doutrina reta, que vem do alto. A doutrina fundada por Satanás é uma doutrina limitada. Que interessante. Esses pastores que ele usa, a sua doutrina é limitada, cara. Não tem como combater nem a tradição, que eles vão tentar mudar a tradição, tentar refutar mudando a tradição. A escritura também, eles vão distorcer para você não acreditar no magistério, que tem autoridade de interpretar a Bíblia, segundo Pedro 20. Não usa, pessoal. É proibido. São Jerônimo, ele levou lá em 300 e
Começou em 350, a mando do Papa Damas, para a organização da escritura. E terminou em 393 ali, eu acho, se eu não me engano, demorou 43 anos, cara. Para organizar a mando do Papa. Catou todas as cartas aí em 382. As cartas ao Efésios, aos Colossenses, a 1 Tessalonicenses, a 2 Tessalonicenses, aos Coríntios, 2 Coríntios, a Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Catou todas essas cartas e organizou São Jerônimo traduzindo para você ter o cano bíblico do Novo Testamento. Compilado e organizado pela igreja, batido o martelo pela igreja, com São Jerônimo. Simples entender isso, cara. São Jerônimo era o que? Bispo. Tem a sucessão apostólica. João Filomeno, quem era ele, cara? Padre da igreja reformada que se apartou da igreja verdadeira. Martinho Lutero também, quando se apartou, traduziu lá pro alemão. Os caras, tá certo? Mexer na escritura sem autoridade da igreja, sem o pastoreio, sem a doutrina dos apóstolos, está indo contra a pregação do Espírito Santo. Está indo contra tudo que Cristo pregou, anunciou. Está indo contra o fundamento dos apóstolos e profetas. Com essas pregações distorcidas. Lá no século 3 ali, no túmulo de Priscila, já tinha imagem desenhada por evangelista São Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. Lá no século 3, a imagem de Cristo segurando, a imagem de Nossa Senhora segurando Cristo. E o profeta Balaão apontando a estrela. Quando aqueles 3 magos viram a estrela, chegou até Jesus e adoraram. A família via sacra. Culto de adoração ao menino Jesus e um culto de honra à família, os 3 magos fizeram. Olha só que interessante. Encerro o vídeo aqui, já está em 37 minutos. Espero que você entenda, católico. Eu peço suas ajudas aí a divulgar esse trabalho para os católicos. Protestante não me interessa, cara. É conteúdo católico para povo católico. Para ter argumento contra esses caras. Eles vêm como ovelha. Por detrás são lobos, são mercenários. Para degrinir a sua fé. Para tirar a sua fé. Para acreditar nessa fé de homens. Esse espírito de homens, segundo Coríntios 4. Para tirar você do caminho da salvação. Salve Maria, sou missionário, servo Alberto.